Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da UPE e dando continuidade no assunto da análise de regressão linear simples, neste vídeo irei abordar a aplicação em software para um caso prático. Se você não viu o vídeo da definição de análise de regressão linear simples, não deixe de conferir aqui no canal da UPE. Para o caso prático 1, temos dados de um levantamento das taxas de desemprego e suicídio nos Estados Unidos em diferentes 14 anos, no período de 1950 a 1977, e este índice de suicídio ele foi calculado para cada 1.000 habitantes. A fonte é o jornal Los Angeles Times, que foi publicado em 13 de dezembro de 1980. Qual seria o objetivo deste caso prático? É ajustar um modelo linear que explique suicídios em função do desemprego, ou seja, é verificar o efeito da taxa de desemprego no índice de suicídios. Diante disto, vamos para a software para dar início à aplicação desses dados. Diante do software, no caso o RStudio, vamos fazer o caso prático, que é referente aos dados da taxa de desemprego e índice de suicídios. Inicialmente vamos fazer a instalação dos pacotes Stats e Read, o primeiro para análise de regressão linear simples, utilizando a função LM, e o segundo para a leitura da base de dados. Como os dois pacotes já estão instalados, vou fazer apenas a solicitação no software desses dois pacotes e após isso fazer a leitura da base de dados, utilizando a função read_table2, já que a base de dados está no formato TXT. Então vamos nomear a base de dados como desemprego e rodar essa base de dados. Vamos carregar essa base. Então temos a base de dados, ela possui 14 observações e 3 variáveis. As variáveis são ano, taxa de desemprego e o índice de suicídio. Vou apenas renomear essas 3 variáveis para ficar melhor, mas não é obrigatório. Então vamos verificar. Temos aqui a variável ano, dezembro, que é para a taxa de desemprego, e suicídio para o índice de suicídio. Após isso, vamos fazer a análise descritiva para que possamos conhecer melhor nossos dados. Então, utilizando a função summary, temos as medidas resumo, ou seja, essas medidas de tendência central. Primeiramente, para a variável taxa de desemprego, vamos rodar. Então, note que temos o valor mínimo da taxa de desemprego é igual a 3,50, ou seja, 3,50. O primeiro quartil é igual a 4,60, ou seja, 25% das observações ou dos dados referente à taxa de desemprego são iguais ou menores que 4,60. Temos a mediana, que é igual a 5,40, ou seja, 50% dos dados da taxa de desemprego encontram-se menores ou iguais a 5,40. Temos a média, que é igual a 5,49, que podemos interpretar como, em média, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, em 14 diferentes anos, no período de 1950 a 1977, é igual a 5,49. Temos o terceiro quartil, que é igual a 5,82, ou seja, 75% dos dados da taxa de desemprego encontram-se menores ou iguais a 5,82. A maior taxa de desemprego é igual a 8,50. Vamos fazer agora para o índice de suicídio. Observe que o valor, o menor índice de suicídio é igual a 10,20. O primeiro quartil é igual a 11,10, ou seja, 25% dos dados do índice de suicídio encontram-se menores ou iguais a 11,10, enquanto que a mediana é igual a 11,60, ou seja, 50% das observações são menores ou iguais a 11,60, enquanto que a média é igual a 11,63, ou seja, em média, o índice de suicídios para cada 1.000 habitantes nos Estados Unidos em 14 diferentes anos, do período de 1950 a 1977, é igual a 11,63. Terceiro quartil, temos um valor de 12,07, ou seja, 75% dos dados referentes ao índice de suicídio encontram-se iguais ou menores que 12,07. E o valor máximo do índice de suicídio é igual a 13,30. Vamos fazer a construção do gráfico de dispersão para podermos verificar a relação entre a variável taxa de desemprego no eixo X e o índice de suicídio no eixo Y. Utilizando o argumento main, temos o título do gráfico, que vai ser gráfico de dispersão, e xlab e ylab para nomear o eixo X e o eixo Y. Então temos aqui desemprego e suicídio. Vamos rodar. Então temos o gráfico de dispersão para essas duas variáveis. Então note que quando a taxa de desemprego ela aumenta, o índice de suicídio também aumenta. Então há uma relação entre essas duas variáveis.
Vamos fazer a correlação. Então temos aqui a variável de taxa de desemprego e o índice de suicídio, utilizando a função cor para a correlação de Pearson. Vamos calcular. Então, temos aqui o valor de 0,77, que indica uma forte associação entre essas duas variáveis. Aqui no canal da Oper, temos um vídeo explicativo entre regressão e correlação, que vocês podem dar uma conferida e vocês vão gostar muito, pois explica com definição e interpretação as diferenças entre regressão e correlação. Não deixe de conferir. Voltando para a análise do modelo de regressão linear simples, vamos fazer a modelagem estatística. Então temos o modelo linear simples. Então vamos utilizar a função LM do pacote stats. Então temos aqui suicídio, que é a nossa variável resposta, que é a nossa variável dependente, e temos aqui a variável taxa de desemprego, que é a nossa variável explicativa, nossa variável independente. Qual o objetivo? É verificar, certo, a influência da taxa de desemprego no índice de suicídio. Então você quer explicar através da taxa de desemprego o índice de suicídio. Aqui estamos utilizando data igual a desemprego, ou seja, estamos dizendo que a nossa base de dados é essa e vamos nomear como modelo. Então vamos rodar esse modelo. Temos aqui summary modelo para podermos obtermos algumas estimativas, alguns resultados referente ao modelo, ao ajuste do modelo. Então note que aqui temos as estimativas, o erro padrão, a estatística T, né, e o p-valor. Aqui temos o intercepto, que é o nosso beta 0, que o beta 0 ele é o valor no qual a linha ajustada cruza o eixo y. Mas tem outra definição. Essa definição é o valor médio de resposta quando todas as variáveis explicativas são definidas como zero. Ou seja, se a taxa de desemprego for zero, o valor será 9,05, ou seja, o seu valor médio será de 0,5. Entretanto, este resultado nem sempre é interpretável. Então, deve-se ter bastante cuidado para poder analisar o beta 0. Aqui temos o beta 1, que no caso é a taxa de desemprego, um valor de 0,4690. Vou falar um pouco da interpretação posteriormente. Então temos aqui o erro padrão, que é um valor, ou seja, um valor menor do erro padrão, ele indica uma estimativa mais precisa da média da população. Temos aqui a estatística T e podemos notar o seguinte: também o resultado do teste T utilizado para saber se as estimativas são realmente diferentes de zero, ou seja, se elas são significantes ou não para o modelo. Note que quanto mais asteriscos presentes ao lado do efeito estimado, maior o nível de confiança com que podemos afirmar que o efeito não é nulo. Ou seja, temos o resultado do p-valor, e se o p-valor for menor que o nível de significância, significa que a variável ela é significativa para o modelo, ela é estatisticamente significativa para o modelo. Ou seja, se ocorre uma alteração de uma unidade na variável explicativa, você tem uma alteração na variável resposta. Aqui também temos o R², que é o coeficiente de determinação, que ele explica o quanto de porcentagem da variabilidade de y está sendo explicada por x, ou seja, o quanto da variabilidade do índice de suicídio está sendo explicado pela taxa de desemprego. Neste caso aqui temos um valor de 0,56, ou seja, 56%, é um valor aceitável, já que só temos uma variável neste modelo, que é a variável taxa de desemprego, como uma variável explicativa para esse modelo. Mas como seria a interpretação desses resultados? Note que o modelo de regressão linear simples ele é desta forma: y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes o x, que é a variável explicativa. Então, para este exemplo, temos o índice de suicídio é igual a 9,05 mais 0,46 vezes o índice de desemprego. Ou seja, a cada aumento de uma unidade na taxa de desemprego, espera-se um aumento médio de 0,47 aproximadamente no índice de suicídio. Após a interpretação, vamos rodar aqui novamente um modelo o gráfico, né, de dispersão, na verdade, utilizando aqui o suicídio, que é a variável resposta, e desemprego, taxa de desemprego, que é a variável explicativa. Nomeando o gráfico, nomeando os eixos, tudo certinho. Então, o mesmo gráfico. Na verdade, eu vou apagar novamente para podermos perceber isso. E vamos fazer aqui a reta
de regressão ajustada. Aqui temos aqui modelo, que foi nomeado aqui em cima, e aqui estamos selecionando apenas a cor. Então note que aqui temos a reta de regressão ajustada, que ela mostra, né, a relação entre as duas variáveis, que é como interpretamos anteriormente, que a taxa de desemprego ela possui relação linear com o índice de suicídio. Após a aplicação em SoftR, foi possível verificar o uso desta análise para esses dados. Não deixe de conferir o outro caso prático e os próximos vídeos aqui no canal da Oper. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber as notificações, comentar na aba dos comentários e seguir a Oper nas redes sociais. Até mais, pessoal!